Agora, já me permita dizer, até respondendo já a primeira, a disputa, eu diria, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil, justamente por força dessa compreensão equivocada ou até mesmo de má fé. Me permita dizer que eu acredito que por mais que o legislador tenha deixado uma brecha de propósito, no meu sentir, entre o que seja pré-campanha e campanha, a maioria dos então pré-candidatos, hoje candidatos, confundiram de propósito. Porque, para mim, algumas coisas que eles fizeram, como, por exemplo, essa danada, né? E eu acho que vai ter muita ação aí, viu? Muita minuta já pronta. Algumas eu já ouvi dizer que já entraram, porque, claramente, essa história, por exemplo, de lançamento de pré-candidatura. Você mesmo chegou a citar algumas vezes que alguns lançamentos trouxe, inclusive, registros fotográficos, vídeos. Poxa, era muito mais do que comício, muito mais do que eventos eleitorais propriamente dito. Então eu tenho visto, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, que muito do que se fez e que era zero controle da justiça eleitoral. Eu uso essa expressão para as pessoas entenderem. Tudo que foi feito até 16 de agosto, porque 16 de agosto foi que se validou e iniciou a campanha. A Justiça Eleitoral não tinha a obrigação de apurar e nem identificar nada. Todos esses gastos, eles têm que ter sido feitos por partidos políticos, dentro, inclusive, ou do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha, porque aí há uma autonomia muito grande. Você começou a matéria citando o dinheiro que chegou na conta dos candidatos. Olha, isso é uma autonomia que cada partido tem. Não interessa, ninguém vai questionar por que o PSD, por exemplo, deu 5 milhões, por que outro deu X, por que deu mais para um candidato a prefeito em Natal do que o do de Fortaleza, enfim. São coisas que dependem da autonomia. Agora, algo está bem estabelecido na legislação. O dinheiro gasto até o dia 16 de agosto para a viabilidade de todos esses filiados que tiveram envolvidos em lançamento de pré-candidatura, em eventos envolvendo o eleitor, tudo isso tem que estar na contabilidade dos partidos políticos. Se não tiver e houver ações de investigação judicial eleitoral, que eu acredito que já haja, algumas já adentraram, eu já fiquei sabendo, e outras estão minutadas estrategicamente, porque você sabe, você acompanha, você conversa com o marqueteiro, penso eu, você conversa com alguns advogados, tem advogado que está orientado pelos chefes políticos, né, para aqueles que comandam os bastidores da campanha, para não entrar no momento, por quê? Porque estrategicamente é melhor entrar mais para frente. Isso aí eu não quero tratar porque é estratégia. Mas eu penso que a legislação, ao estabelecer a pré-campanha, foi com um objetivo totalmente diferente do que os então pré-candidatos e hoje candidatos fizeram. Deveria ser para economizar, né? E constitucional umas 5 vezes. Você falou liberdade de manifestação umas 10 vezes. Você falou liberdade de imprensa mais umas 5 vezes. Isso está acontecendo no Brasil? Nós estamos com essa liberdade ou o judiciário está descendo goela abaixo? Eita, eu sei onde é que você quer chegar, mas não estou perguntando se na sua opinião, beleza, você que se diz um juiz, defensor das prerrogativas, da legislação e da Constituição, se você acha que a gente está com a liberdade total. Veja bem, eu tenho realmente talvez uma convicção muito mais ampla do que alguns colegas. Eu penso que a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade, inclusive, de dizer o contrário do que a gente pensa, é da essência da democracia, tá? Eu sempre primei por isso. Eu me baseio, inclusive, num dos maiores julgados que o Supremo Tribunal Federal tem, da lavra do nosso querido ministro sergipano Carlos Aires de Brito. Foi um dos maiores julgados que o STF tem, inclusive trazendo a supremacia, ele usava esse tipo de expressão, do que se chama de liberdade de imprensa no Brasil. Agora, toda liberdade, todo direito não é absoluto, é bom a gente deixar claro isso. Tá? Não é absoluto. E também não se admite censura. O problema é que hoje há uma confusão, e eu aqui não quero entrar em caso concreto, mas há uma confusão de que você teria, sob o palio da liberdade da manifestação de pensamento de imprensa, você teria o direito de descumprir regras claras do chamado devido processo legal ou regras do jogo. Isso não é permitido. E vou dar um exemplo dentro de uma confusão para trazer logo para o processo eleitoral. Nós tivemos uma resolução, você ainda vai falar muito dessa resolução, do Tribunal Superior Eleitoral, resolução 23734, foi feito, inclusive,
foi idealizada, foi capitaneada, foi trabalhada, ela foi minutada pelo então presidente, né, Alexandre de Moraes. Indiscutivelmente, você pode até não gostar, mas indiscutivelmente tem o que tem de mais moderno no que se chama de combate à desinformação. Ela tem, por óbvio, muitos aspectos polêmicos, até porque o poder de polícia da Justiça Eleitoral é um poder que ele impressiona, porque é um dos únicos momentos que a Justiça Eleitoral chega de ofício e pode, por exemplo, parar esse programa aqui. Digamos que nós dois estivéssemos cometendo aqui, eu e você, diversas ilegalidades, tá? Ilegalidades mesmo claras dentro do processo eleitoral. Por exemplo, hoje nós estamos no YouTube, mas digamos que a gente estivesse na própria rádio, que é a concessão de serviço público na 96. No YouTube é mais complicado. Vamos transportar como se estivesse na FM. E eu estivesse começando a claramente cometer ilegalidades, tá? Claras, e você também na minha, poderia, em tese, o juiz da propaganda eleitoral, só para você ver como é a legislação, ela permite isso, parar o programa, para cessear vamos dizer, aquele vilipêndio, cessar aquele vilipêndio e evitar a potencialidade. Digamos que você estivesse na rádio pedindo voto no meio aqui do processo eleitoral para um determinado candidato, pedindo rasgadamente. Isso é uma ilicitude, porque nós estamos falando de concessão de serviço público e o poder de polícia tem que entrar. Então, o que acontece? Eu quero que você transporte agora para o nível de redes sociais, para o nível de internet. Acontece milhões de ilegalidades. Se a gente abrir aqui o Instagram, olha, se eu fosse o juiz hoje, eu vou transportar para mim. Meu colega, inclusive, que é o juiz da terceira zona da propaganda, ontem mesmo eu fiz uma denúncia para ele. Eu acho que você deve ter acompanhado. Eu faço questão até de dizer aqui para ver se os candidatos passam a entender que lei deve ser cumprida. Eu vou abrir esse parênteses e volto. Ontem eu, como cidadão, sou cidadão natalense, eu denunciei. Claramente, eu não vou dizer o nome dos candidatos que eu denunciei, mas tinham 3, 4, 5 candidatos, alguns a prefeito, outros a vereadores em Areia Preta, claramente infringindo a legislação eleitoral. Por quê? Porque não pode ter carro de som sem uma movimentação de passeata, carreata ou comício. E era só o que tinha? Só o que tinha, meu amigo. Eu saí do meu beat, estava aqui. E só a denúncia do resultado? Claro, eu liguei claramente para o juiz. Diga, amigo, mande o carro, mande o fiscal e pode parar na hora. Porque o carro de som só pode quando o candidato estiver? Pode. Por que eu trouxe esse exemplo? A Justiça Eleitoral pode agir de ofício. Tudo bem, eu denunciei como cidadão. Tá? Eu denunciei. Mas eu denunciei porque eu quis denunciar. Se eu não tivesse denunciado e a justiça soubesse sozinha, ela pode agir poder de polícia. Vamos trazer para a internet. Se eu fosse o juiz eleitoral, no meu estilo, e abrisse o Instagram dos candidatos, abrisse o Facebook, abrisse algum site e visse alguma ilegalidade, eu poderia conter tudinho. Mas não é entrar com processo, não é multar ninguém, não é entrar com ação. Até porque quem tem que entrar com ação são os legitimados, é o Ministério Público, muita coisa que tem acontecido aí e não dá em nada, não reclame da justiça não, porque a justiça não age de ofício. Agora, parar a ilegalidade, ela pode. Então, o que acontece? As pessoas confundem a liberdade da manifestação de pensamento em cometer claramente irregularidades dentro do processo eleitoral que não pode, como por exemplo, fake news, informação claramente falsa, checada por agências que hoje, inclusive por força de convênios feitos com o Tribunal Superior Eleitoral, desde 2020 tem um programa de combate à desinformação, onde as agências checam as notícias, você vê que a notícia é falsa claramente, e a pessoa faz propaganda negativa e a Justiça Eleitoral não pode nem interromper isso. Claro que ela pode. Então não vá achar que tudo necessariamente é a liberdade absoluta e que não vai poder haver o cumprimento da regra. Então tem que haver essa distinção. Agora, eu confesso para você, dentro da minha sinceridade, dentro do meu estilo franco, transparente, dentro inclusive dos riscos que eu assumo quando eu venho participar de programas como esse ou participar do programa que eu apresento, eu acho que nós vivemos um momento de preocupação entre justamente o que em cada caso concreto possa ser considerado essa liberdade de manifestação de pensamento com algumas situações que pode, em alguns casos, conduzir a uma espécie de censura. Até porque a ideia é o seguinte: faz errado, errou,
responda. A língua falou demais, responda depois. A ideia é essa. Só que algumas coisas são tão graves que precisa a justiça agir antes para estancar a ilegalidade. A justiça, doutor Eval, ela não está lá em fronteiras, não?